Olá, tudo bem? Meu nome é Daniele Vilar, eu sou advogada e eu sou mentora de advogados. Eu quero conversar com vocês sobre diversos temas das dificuldades do início da advocacia. Uma dessas dificuldades é o tal do fechamento de venda. Isso mesmo, você é um vendedor, mas te enganaram desde a faculdade. Disseram para você que você não podia mercantilizar a advocacia e que o que você faz não é vender. Se o que você faz não é vender, como é que você precisa definir um produto, fazer um preço e fechar um contrato com o cliente? Essa relação, ela define para você o quê? Nada mais é do que um processo de venda. Você precisa conhecer as etapas desse processo de venda. E te digo, ele não começa na mesa de negociação. Ele não começa quando você já está sentado com o cliente entendendo o problema dele. Ele começa muito antes. Quando o cliente chega até você, independente da forma como você faz essa prospecção, a primeira coisa que acontece é um contato. Pode ser um contato telefônico, pode ser uma mensagem de WhatsApp, pode ser uma mensagem no Instagram, seja como for. O cliente chegou até você. Nesse primeiro contato que você tem com o cliente, você precisa definir já alguns padrões de atendimento, porque você tem 3 segundos para poder definir e apresentar uma boa impressão do que você vai entregar para esse cliente. Então, esse primeiro contato ele pode ser imprescindível para definir o resto da relação que você vai ter com esse cliente. Então, independente da forma como o cliente chegou até você, no primeiro contato, na maioria das vezes, o cliente já começa perguntando: doutor, quanto o senhor cobra para? Quanto é para fazer um divórcio? Como se fosse um orçamento. E você não consegue definir isso. Por quê? Porque o preço do seu serviço ele depende de uma série de variáveis, inclusive as dificuldades que esse cliente vai trazer para você. Pode ser as dificuldades do próprio cliente, podem ser as dificuldades do processo ou as dificuldades que você vai ter com a outra parte. Tudo isso tem que ser utilizado para calcular o preço do seu serviço. Então, de antemão, você precisa entender o caso para você poder definir o preço e fazer um fechamento de contrato. Então, você não pode fazer isso de relance, não pode ser em 1 segundo, não pode ser um orçamento como se você estivesse vendendo um armário. Então, nesse primeiro contato, você precisa ter a técnica certa para desviar da pergunta que o cliente fez e, mesmo assim, manter nele o interesse em ter uma reunião com você. Se você fizer uma demonstração de interesse pelo problema dele que não passe pelo preço, o cliente vai se sentir prestigiado e você vai então conseguir agendar uma reunião. Então você teve um primeiro contato, agenda uma reunião com esse cliente e essa reunião tem que seguir as etapas corretas, porque a reunião não é só você chegar: boa tarde, dona Maria, tudo bem? A senhora quer fazer um divórcio? Onde seu ex-marido mora? O que vocês têm de bens? Quantos filhos? Não pode ser assim. O atendimento jurídico tem que ser uma experiência para o cliente. Quando eu te digo que tem que ser uma experiência, imagine que a mesa de atendimento jurídico é um palco e você é o artista, e lá você vai dar seu show. Porque você vai trazer uma intenção tão grande para o fechamento daquele contrato que é o cliente que vai querer fechar o contrato com você. Então veja, você já superou a etapa do primeiro contato, conseguiu marcar a reunião e você está lá. Independente de ser uma reunião virtual ou ser uma reunião presencial. Todas as modalidades de reunião exigem que você aplique as técnicas corretas. Durante a reunião, eu sugiro que você não comece já abordando o problema do cliente, embora aquilo esteja quente, ele está doido para colocar aquilo para fora. Mas você precisa estabelecer com ele uma relação de intimidade inicialmente. Você tem que conhecer aquele cliente, até para que você possa usar no seu fechamento de venda argumentos que o próprio cliente te deu. Digamos que o cliente diz durante essa primeira etapa do atendimento que ele é servidor público, que ele está com empréstimos, que ele está com dificuldades financeiras, que ele vai depender de uma terceira pessoa para pagar o contrato. Então, tudo aquilo ali você vai utilizar no momento do fechamento da venda, porque você precisa derrubar as objeções que ele vai criar com base nos argumentos que ele já te deu. Então, nesse primeiro momento, você precisa conhecer a realidade do cliente e demonstrar autoridade na solução daquele problema. Você também usa esse primeiro momento para dizer para o cliente que você tem uma pós-graduação naquela área, para dizer para o cliente que você já enfrentou processos semelhantes àquele, para dizer para o cliente decisões favoráveis que você teve em situações parecidas com a dele, para que ele se sinta confiante em te entregar o problema. E você também precisa ter uma escuta ativa. Você precisa mostrar para o cliente que tudo que ele está falando é importante, que você entende a dor dele. Porque o que as pessoas mais querem hoje é alguém para quem entregar a batata quente. E esse alguém é você. O problema está na mão do cliente. Ele precisa de alguém que divida o problema com ele ou que assuma o problema integralmente. Eu digo sempre uma frase para os meus alunos e digo isso nos meus atendimentos, que é batata para poder fechar o contrato. O que eu digo para o cliente? Seu problema agora é meu problema. Eu sou seu escudo. A partir de hoje,
Tudo que chegar até você sobre essa questão, você vai trazer para mim. Sou eu que vou resolver. Então, eu faço com que o cliente se sinta protegido. Ó, deita aqui no meu ombro, vem, agora o problema é meu. Então, nessa primeira etapa, eu vou conhecer o cliente. No segundo momento, eu vou conhecer o processo que eu vou enfrentar. Eu vou conhecer os detalhes, as provas que o cliente tem. E no terceiro momento, eu vou fazer o fechamento de venda, que é a hora que eu preciso falar o preço, dizer quais são as condições da nossa relação contratual e fazer com que esse cliente saia de mim com o fechamento desse contrato. Eu normalmente não envio, na maioria dos casos, uma proposta de fechamento. Aí já é uma outra conversa, já preciso de um tempo para te explicar quais são os casos que você envia. Mas vou te dar um exemplo rápido. Você vai comprar uma roupa, vai comprar um vestido. O vendedor te manda um orçamento? Não. O vendedor tenta fechar a venda naquele momento, para você sair de lá com a compra feita. Então, diante desse cenário, eu trago outras técnicas de venda de outros campos do comércio para a advocacia. Quando você faz isso, você consegue ter um número maior de fechamento de vendas. O ideal para um escritório médio é que entre 10 atendimentos você feche entre 6 e 8 contratos. Se você fecha os 10, o seu preço está muito baixo. Aí tem alguma questão que precisa ser analisada. Mas se você tem um fechamento entre 60% e 80%, a sua marca está boa. Essa é a minha marca média. Então eu te convido a consumir aí o meu conteúdo. Posso te ajudar com muito mais. O que você precisar, estou à sua disposição. Me siga nas redes sociais e vem comigo que eu posso te ajudar bastante. E traz suas dúvidas também. A sua dúvida é uma forma que eu tenho de produzir mais conteúdo para te ajudar. Estou aqui para somar. Beijo, tchau! Viu que eu falei para você de um pedaço bem pequenininho do fechamento de vendas, da sua relação com o cliente, da estruturação do seu escritório? Pois é, isso é um micro-universo dentro de tudo que eu te ensino e ensino na minha mentoria. Diversos alunos já passaram por aqui e nós fizemos com que eles conseguissem executar todas as etapas do processo e estruturar. O fechamento da venda é apenas uma pequena etapa. Eu tenho para você na minha mentoria uma diversidade muito maior de conteúdos. Então eu quero fazer um convite para você. Vem para a mentoria, se essa é a sua dúvida, se isso falou com você, se você tem outras dúvidas, vem falar com a minha equipe, fala comigo, eu vou te ajudar. Eu garanto para você que a minha mentoria vai tirar você de onde você está e te levar para onde você gostaria, para uma advocacia de sucesso. Ninguém consegue fazer uma boa execução se não tiver um bom mentor. É só você olhar os atletas. Eles sempre têm um treinador, eles sempre têm uma pessoa que mapeia o caminho que deve ser trilhado. Eu tenho esse mapa para você. Vem comigo que eu vou te ajudar. É na minha mentoria que a gente vai resolver seu problema. E eu não estou falando de ouvir dizer. Eu já executei isso tudo para você. Eu estou aqui, ó, no meu escritório. Então você pode vir aqui, conhecer, falar com os meus alunos e eu vou te ajudar. Vem que a gente vai resolver. A mentoria vai te entregar o que você precisa para a sua advocacia acontecer. Beijo, tchau!